Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No 18º texto, Da Ilha ao Parlamento, Uma Jornada pela Liberdade, Zoe Martinez. Na quarta parte, contexto histórico e político do Brasil em relação à liberdade. Desde que cheguei ao Brasil, ainda criança, fui recebida por um povo acolhedor e por uma nação que, apesar dos desafios, respirava liberdade. Cresci admirando os valores que tornaram esse país uma referência democrática em meio a tantos regimes opressores pelo mundo. Mas com o tempo percebi que essa liberdade, que deveria ser sagrada e inegociável, vinha sendo constantemente ameaçada por forças que, sob o pretexto de proteger a democracia, acabam por corroê-la. O Brasil sempre foi marcado por ciclos políticos que testaram seus alicerces democráticos. Passamos por períodos de intervenção militar, governos populistas e, mais recentemente, um ativismo judicial que avança sobre as prerrogativas do legislativo e do executivo. Essa inversão de papéis coloca em xeque não apenas a independência e a harmonia entre os poderes, mas também a própria vontade popular expressa nas urnas. Nos últimos anos, o judiciário assumiu um protagonismo perigoso por meio da politização da justiça. Decisões democráticas, muitas vezes pautadas por interpretações subjetivas da lei, determinam os rumos da nação sem qualquer prestação de contas. Esse fenômeno, conhecido como judicialização da política, não fortalece a democracia, ao contrário, enfraquece-a. Ao minar a autonomia dos representantes eleitos e ao submeter os cidadãos ao arbítrio de uma elite togada, muitas vezes desconectada da realidade do povo brasileiro. A liberdade de expressão, um dos pilares fundamentais de qualquer democracia, tem sido sistematicamente cerceada por decisões judiciais que criminalizam opiniões divergentes. O medo da censura se alastra como uma sombra sobre jornalistas, parlamentares e cidadãos comuns. O que antes se resolvia no campo das ideias e do debate político agora se tornou matéria de tribunais, com penas que ferem a essência da própria liberdade. Além disso, assistimos a uma perigosa seletividade das investigações e punições, na qual determinados grupos políticos são perseguidos enquanto outros gozam de total impunidade. É preciso lembrar que a função do judiciário não é legislar nem governar, mas interpretar e aplicar as leis, conforme foram estabelecidas pelo poder soberano do povo, por meio de seus representantes eleitos. Quando juízes passam a definir direções políticas, quebram o equilíbrio institucional que sustenta uma república. A Constituição não pode ser um mero instrumento maleável ao gosto de quem a interpreta, mas um compromisso negociável com os princípios da liberdade, da separação de poderes e do respeito à vontade popular. Não podemos permitir que a sociedade brasileira se acostume com essa nova forma de autoritarismo disfarçado de legalidade. A defesa da liberdade não pode ser seletiva nem oportunista. Se quisermos um Brasil realmente livre, precisamos resgatar o equilíbrio entre os poderes, restaurar o respeito à Constituição e garantir que a voz do povo nunca seja silenciada. Eu luto por essa liberdade, porque sei o que significa viver sob um regime que a nega. Sei o preço que se paga quando o Estado se torna senhor da verdade e os cidadãos meros súditos de sua vontade. E sei que, sem liberdade, o Brasil deixará de ser aquilo que um dia me fez chamá-lo de lar. Nossa luta precisa ser firme e constante, pois a liberdade não se ganha de uma vez por todas. Ela precisa ser defendida dia após dia contra qualquer tentativa de controle e opressão. Pois é, nós temos aí um grande problema na atualidade, né? Grande mesmo. E aí é que tá. Tem coisas que a gente não pode nem comentar, porque o problema é grande, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para poder estar falando sobre por trás dos bastidores do que ocorre no legislativo, executivo e judiciário? Não sou ninguém para isso. Não tenho uma base de conhecimento, mas baseado no texto que nós lemos, o que acontece? Nós já vivemos ditadura, nós já vivemos regimes militares, nós já vivemos a seleção, né, de quem está no poder, vive muito bem, quem não está no poder é escravo do poder. Nós já vivemos várias circunstâncias históricas e políticas no nosso país que trouxeram sofrimento para o nosso povo. Quando a gente pensa que vem eleições diretas, quando a gente pensa que o povo vai poder determinar algumas coisas, escolher algumas coisas que acontecem no seu país, aí vem junto com ele um poder que nós não sabemos como ele está se fortalecendo,
mas diante de um sistema corrupto, provavelmente, não estou dizendo isso com base, né, estou dizendo isso por base do texto lido, né, e de algumas denúncias que a gente acompanha na internet, vias de mídia. Bom, e diante desse sistema corrupto, nós temos o toma lá da cá, né? Se a política conseguir dar poder, né? Se aquele que faz parte do sistema político dá poder àquele que deveria julgar e não apenas e não se manifestar publicamente diante dos seus gostos, dos seus lados, né? Se a política puder comprar, o outro está sujeito a ser vendido, né? E com isso, ele luta pelos direitos daquele que o compra. Então, é um toma lá da cá. E isso está fortalecendo um grupo que deveria julgar, deveria investigar e deveria condenar aqueles que estão saindo do que é normal, saindo do que é correto, né? É difícil utilizar as palavras sem ter que dar nome aos bois, mas enfim, nós não temos mais uma justiça justa. O que nós temos é uma justiça comprada, uma justiça aliada a um lado. Porque não existe ali do tipo, quem paga mais ganha. Não, ela já se vendeu a um lado, ela está totalmente de um lado. A balança já está pendendo para um lado só. E tudo aquilo que você fala, você não precisa passar por como que eu posso falar, uma peneira, né, daquilo que você está fazendo. Não, você já é julgado e condenado. Porque afinal de contas as coisas já vão na mão deles, né, de quem deveria ter a prudência diante das situações, ter o meio de campo. Nós não temos mais. Então isso está se tornando um perigo para todos nós. Vai chegar um dado momento, e se é que já não chegou, né, em que as pessoas realmente não podem falar, não podem agir, né? Nós temos o 8 de janeiro, que foi uma manifestação pacífica que deu como se fosse um golpe. Olha só como mudam a narrativa e aí a produção dessas narrativas geram, como que eu posso dizer, punições, né? Senhores e senhoras que estavam comendo algodão doce no dia do movimento foram presos e tem alguns, inclusive, sendo sem o devido tratamento, sendo mortos dentro do presídio, sendo colocado dentro do presídio como se fosse uma pessoa que lesou a pátria, sendo que não foi o ocorrido. Estavam ali para externar o seu descontentamento das urnas, que também houve comprovações de que foram adulteradas. Então, o que nós temos aqui? Por mais que você prove por A mais B que algo está errado, não tem para quem recorrer. E isso é grave, é muito grave. E nós estamos indo para esse caminho, né? Então, se não mudar o sistema que banca esse poder, nós estamos em água de salsicha, né? Então, para que a gente não entre num estado totalmente autoritário, né, e ditador, nós vamos ter que quebrar o sistema que alimenta esse outro poder, né? E isso não está focado só em Brasil. Se vocês acompanharem no dia a dia as notícias que têm vindas da direita, vocês vão observar que é um alimentando o outro. E o alimento que vem ao poder daqui, que alimenta o que deveria equilibrar o sistema, não é daqui, já vem de fora. E aí ela faz essa ponte dizendo o quê? Cuba é parceira do Brasil. Cuba é parceira da China e outros países ligados ao socialismo. Então, olha só, nós estamos dentro de um sistema muito maior do que partido da direita à esquerda. É um sistema muito maior. E se a gente não acordar, se a gente não fizer alguma coisa, mas o 8 de setembro, o 8 de janeiro foi feito e olha o que deu. Tem muita gente que se acovardou perante aquilo. Gente, eu tenho visto o brasileiro, ou ele é bom demais, inocente demais, ou ele gosta.
de causar, né? Ah, dane-se, vamos fazer de qualquer jeito. Eu acredito que existam aí os dois tipos, né? E que esses dois tipos atrapalham muito o andamento real do nosso país. Nosso país tem tudo para ser o mais potente do universo, mas a gente não consegue devido à mentalidade de um povo que se deixa enganar muito fácil. Tem um cara na internet, nada contra, não sei nem quem é, não sei nada da vida dele, mas poxa, quantas pessoas morrem de fome diariamente aqui nesse país? Quantas pessoas passam penúria? Eu cansei de fazer ônibus escolar na minha escola, que eu trabalhei 23 anos na mesma escola, porque não tinha funcionário. Eu ajudava a escola a fazer o escolar, e aí no trajeto que a gente passava para pegar as crianças, eu via mães, né, com um bebezinho no colo, mais dois pequenos andando na rua de mãozinha dada, levando para a creche, porque ela tinha que sair 7 horas ali para trabalhar e voltava às 7 horas da noite. Suas crianças eram pegas na porta da escola pelo pai ou por alguém, algum vizinho, algum avô. Então a luta do brasileiro não é novidade para ninguém. A luta pela sobrevivência não é novidade para ninguém. Aí vem um cara na internet, chora num ponto de ônibus, diz que trabalha pra caramba, ganha pouco, não consegue comprar uma carne para a família dele, que é triste uma batalha como essa. Aí descobrem que ele viu um vídeo desse na internet e copiou o vídeo na internet e fez exatamente igual ao que o outro fez, só que agora ele jogou na hora certa, no momento certo. Caiu na rede, no gosto das pessoas que são boas de coração, ou que são inocentes demais, ou que não estão nem aí para nada. E o cara estraçalhou na internet um monte de visualização que também são duvidadas, né? Muita gente duvida dessas visualizações todas, porque a gente sabe hoje que tem fazendas de celular que estão ali programadas para curtir vídeos e ganhar notoriedade na internet. Então, existe tanta coisa por trás disso e as pessoas só estão vendo o cara. Alguns, com a limitação, né, de pensamento, falam assim: ah, estão com inveja dele, queriam que ele tivesse tido a mesma sorte. Né? Ou então são pessoas de caráter duvidoso, porque não querem ver o bem do cidadão. A gente tem que duvidar das coisas que a gente assiste. Quem assiste os meus vídeos tem que duvidar daquilo que eu estou falando. Aquilo que eu li, eu tenho que duvidar daquilo que eu estou lendo. Eu não posso ficar, é verdade, é verdade. Tem coisas que eu já li nesse livro que eu gostei, tem coisas que eu li nesse livro que eu não gostei, que eu não concordo. E a gente tem que ter um critério para isso. Tem que ter uma certa bagagem para criticar, para falar. Né? Eu não tenho muita bagagem, eu estou buscando essa bagagem, eu estou estudando. Então, quem me dera falar alguma coisa e a pessoa fala: ah, Patrícia tem razão. Não, eu não estou aqui para buscar alguém que bata a palma e fala: Patrícia tem razão. Eu não tenho razão de nada, eu estou estudando. Eu não estou, como que eu posso dizer? Eu não estou julgando e condenando ninguém, porque quem sou eu na fila do pão, como eu falei. Mas tem situações que visivelmente a gente vê que deve ter alguma intenção, que não foi colocado ali à toa. E muitos de nós estamos nos deixando influenciar, talvez até mesmo pela sensibilidade, pela inocência, ou pelo não tô nem aí, mas de alguma forma nós estamos nos deixando influenciar. E essa influenciação, o resultado está aí. Tem coisas hoje que nós não podemos mais falar. Tem coisa hoje que nós não podemos mais fazer. O certo virou errado, o errado virou certo, né? Ontem eu falei para vocês a questão da parada gay, por exemplo. Cada grupo tem o direito de manifestar, né, aquilo que acredita, fortalecer as suas ideias, tudo bem. Mas não pode querer colocar isso a goela abaixo dos outros, que não aceitam, que não querem. Né? Eu não posso pegar uma manifestação como essa para chegar lá com bandeirinha e falar assim: viva nosso banheiro. Que a mulherada agora não vai ter mais direito a banheiro, porque o homem que se vestir de mulher vai entrar no banheiro de mulher. Agora, se eu fizer uma manifestação do tipo mais paz e equilíbrio entre todos, beleza. Cada qual no seu devido lugar, beleza. Dá para conviver com todo mundo. Eu estudo com pessoas na quinta-feira no TikTok, a gente faz um estudo sobre religiosidades, de crença. Cada qual é de uma crença, de uma religião. Tem espírita, espiritualista, tem hinduísta. E ninguém fica brigando com ninguém por ideias. Cada um coloca a sua ideia e pronto. Ninguém fica discutindo. Então é assim que a coisa funciona. Né? Mas a gente tem visto que a balança está pendendo mais para um lado do que para o outro. Né?
Colocaram um outro dia na internet assim, ó, cuidado que o próximo presidente que nós vamos ter vai ser uma trans. Se ela, enquanto ele, tá lá como representante de mulher e só tá fazendo para trans, imagina uma pessoa dessa que mal consegue equilibrar sua própria vida pessoal, como que vai equilibrar a vida de um país, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com as coisas e nós estamos descuidando. Vai ficar insuportável viver aqui, vai ficar pior do que Cuba. Então não tem muito o que falar, só tem o que fazer. E o que é fazer? Se informa, seleciona, filtra e escolha. Saiba escolher. Saiba exigir a sua escolha. Não fique omisso. Quanto mais omisso a gente fica, né? Como diria meu avô, quanto mais abaixa, mais aparece a busanfa. Vamos lá, atenção.